Boa noite, meus irmãos. Hoje é 11 de dezembro de 2024, quarta-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz e de amor. Que a nossa psicosfera esteja preparada para todos os trabalhos que se desenvolverão na noite desta quarta-feira. Então, vamos fazer a leitura de uma página de harmonização dessa obra Caminho, Verdade e Vida, né? É uma obra ditada por Emmanuel a Chico Xavier, e eu peço à nossa irmã Sandra a gentileza de fazer a leitura. Boa noite, meus irmãos. Do livro Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 96, A Coroa. E vestiram-no de púrpura, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. Marcos, capítulo 15, versículo 17. Quase incrível o grau de invigilância da maioria dos discípulos do Evangelho, na atualidade, ansiosos pela coroa dos triunfos mundanos. Desde longo tempo, as igrejas do cristianismo deturpado se comprazem nos grandes espetáculos, através de enormes demonstrações de força política. E forçoso é reconhecer que grande número das agremiações espíritas cristãs, ainda tão recentes no mundo, tendem as mesmas inclinações. Individualmente, os prosélitos pretendem o bem-estar, o caminho sem obstáculos, as considerações honrosas do mundo, o respeito de todos, o fiel reconhecimento dos elevados princípios que esposaram na vida, por parte de estranhos. Quando essa bagagem de facilidades não os bafeja no serviço edificante, sentem-se perseguidos, contrariados, destituosos. Mas e o Cristo? Não bastaria o quadro da coroa de espinhos para atenuar-nos a Inquisição? Naturalmente que o Mestre trazia consigo a coroa da vida. Entretanto, não quis perder a oportunidade de revelar que a coroa da terra ainda é de espinhos, de sofrimento e trabalho incessante, para os que desejem escalar a montanha da ressurreição. Ao tempo em que o Senhor inaugurou a Boa Nova entre os homens, os romanos coroavam-se de rosas, mas legando-nos a sublime lição. Jesus dava-nos a entender que seus discípulos fiéis deveriam contar com distintivos de outra natureza. Muito bonito, né? Bom estudo para nós. Bem, meus irmãos, então nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. Estamos no capítulo 23, sobre obsessão, tema importantíssimo, e ele será desenvolvido pelo nosso irmão Antônio Caetano. É um estudo que se encontra gravado e vai ser disponibilizado agora. Olá, irmãos, frequentadores da Casa de Abel Sebastião de Almeida e todos aqueles que nos acompanham através da rádio da TV Abel. Dando continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns, realizado às quartas-feiras, hoje vamos examinar a continuação do capítulo 23 da obsessão. Os itens presentes neste capítulo, nesse item, são obsessão simples, fascinação, subjugação, causas da obsessão e meios de os combater. Bom, então vamos ao item 244. Diante do perigo da obsessão, ocorre perguntar se não é lastimável o ser-se médium. Não é a faculdade mediúnica que a provoca? Numa palavra, não constitui isso uma prova de inconveniência das comunicações espíritas? Fácil se nos apresenta a resposta
e pedimos que a meditem cuidadosamente. Não foram os médiuns, nem os espíritas que criaram os espíritos. Ao contrário, foram os espíritos que fizeram haja espírita e médiuns. Não sendo os espíritos mais do que as almas dos homens, é claro que há espíritos desde quando há homens. Por conseguinte, desde todos os tempos, eles exerceram influência salutar ou perniciosa sobre a humanidade. A faculdade mediúnica não lhes é mais do que um meio de se manifestarem. Então é muito comum, né, até hoje em dia, quando estamos falando dessa comunicação, né, entre o plano espiritual e o carnal, terem os incrédulos, terem pessoas que acham melhor realmente não mexer com isso, né? Melhor não mexer com isso, não se pode mexer com isso não, que isso é perigoso. E enfim, isso é uma herança, né, cultural, religiosa, que aos poucos aí o espiritismo tenta, né, desmistificar, porque, né, somos espíritos encarnados, né? Nós vivemos aí nesse oceano entre o plano espiritual e material. Na realidade, é um oceano só. Não é que a gente se comunica e a gente se entrechoca, nós trocamos, nós somos influenciados, né? Influenciamos também, as nossas ações repercutem no mundo espiritual e vice-versa, né? Mas, enfim, é muito comum a gente ainda escutar, não é as pessoas, quando você fala que você é espírita, as pessoas te olharem assim, meio ressabiadas, né? E às vezes qualquer coisa que você cometa, né, qualquer deslize, porque nós estamos, né, sujeitos a isso, somos, não é, seres humanos como qualquer outro, estamos sujeitos aí, né, a uma escorregada, a um erro qualquer, de falar, mas não é espírita, tá vendo? É por isso que eu falo, é melhor não mexer com esse negócio de espíritos, né? Mas nós já pensamos assim também, né? Antes de estudarmos, e a gente tem que levar em consideração que isso aí realmente é a falta de conhecimento, né? Se realmente conseguirmos, né, se o movimento espírita conseguir difundir as verdades espirituais, claro que isso aí essa ideia vai cair, né, e as pessoas vão ver, né, a necessidade, né, e a utilidade de se conhecer, né, como que funciona, né, esse intercâmbio, para a gente até se precaver, né? Se soubéssemos, né, quantas testemunhas ocultas, quantas do plano espiritual que estão vendo as nossas ações, né, tantos crimes aí não fossem cometidos. Em falta dessa faculdade, fazem-no por 1000 outras maneiras, mais ou menos ocultas. Seria, pois, erro crer-se que só por meio das comunicações escritas ou verbais exercem os espíritos sua influência, ou seja, não necessariamente eu tenho que ser espírita, tenho que ser médium espírita para sofrer essa influência, evidentemente, né? Eu posso não gostar, não querer, não acreditar, que não interessa, eles não estão nem aí para o que eu pense, porque eu deixo de pensar, se eles quiserem, eles interferem, né? Esta influência é de todos os instantes e mesmo os que não se ocupam com os espíritos ou até não creem neles estão expostos a sofrê-la como os outros e mesmo mais do que os outros, porque não tem com que a contrabalance, ou seja, eu desconheço, não acredito, então eu não consigo nem me defender, né? Você tendo um certo conhecimento, você já sabe, epa, peraí, né? Tem alguma coisa errada aí, né?
por que eu tomei determinada atitude, por que determinadas coisas estão acontecendo comigo, e a gente começa a raciocinar, a refletir, e a gente, se quiser, a gente consegue aí, né, minimizar, precaver-se, né, dessas influências que possam, né, vir a nos prejudicar. A mediunidade é para o espírito um meio de se fazer conhecido. Se ele é mau, sempre se trai, por mais hipócrita que seja. Então, se estamos aí sobre a influência, uma influência negativa, uma hora ou outra, a gente vai ficar sabendo porque ele acaba por se trair, por mais hipócrita que seja, né? Por mais esforço que faça, né, para não se revelar. O fato é que existe, né? Todos nós estamos expostos aí, e existe a maneira, né, de se precaver. É só todos nós sabemos, né, como devemos nos comportar para que possamos cada vez mais atrair, não é, espíritos sérios, espíritos comprometidos com a causa do bem. Pode, pois, dizer-se que a mediunidade permite se veja o inimigo face a face, se assim nos podemos exprimir, e combatê-lo com suas próprias armas. Sem essa faculdade, ele age na sombra e, tendo a seu favor a invisibilidade, pode fazer e faz realmente muito mal. A quantos atos não é o homem impelido para a desgraça sua e que teria evitado se dispusesse de um meio de esclarecer-se? Os incrédulos não imaginam enunciar uma verdade quando dizem de um homem que se transvia obstinadamente. É o seu mau gênio que o impele à própria perda. Pois é, e é isso realmente que acontece, né? Assim, o conhecimento do Espiritismo, longe de facilitar o predomínio dos maus espíritos, há de ter como resultado, em tempo mais ou menos próximo, e quando se achar propagado, destruir esse predomínio, dando a cada um os meios de se pôr em guarda contra as sugestões deles. Aquele então que sucumbir, só de si terá que se queixar. Então, conforme o Espiritismo aí venha a se propagar, venha a ser conhecido por um maior número de pessoas, é claro que o maior número de pessoas ele vai se prevenir, né, contra essa influência perniciosa, né, de espíritos aí mal intencionados. Mas é interessante nós entendermos, né, e refletirmos, né, que não é só o fato de eu conhecer, de eu entender, que vai me colocar a salvo, né? É o bom comportamento. Tem pessoas que não acreditam, que não querem escutar, mas são pessoas que se comportam muito bem, né? Então elas vão estar atraindo naturalmente bons espíritos, né? Então, é claro que o conhecimento ele vai te ajudar, mas o conhecimento por si só, todos nós sabemos, não é suficiente. Regra geral: quem quer que receba mais comunicações espíritas, escritas ou verbais, está sob má influência. Essa influência se exerce sobre ele, quer escreva, quer não, isto é, seja ou não seja médium, creia ou não creia. A escrita faculta o meio de ser apreciada a natureza dos espíritos que sobre ele atuam e de serem combatidos, se forem maus, o que se consegue com mais êxito quando se chega a conhecer os motivos da ação que desenvolvem. Se bastante cego é ele para o não compreender, podem outros abrir-lhe os olhos. Então o Espiritismo ele faculta isso, né? Essa facilidade que você tem de conhecer, de entender, né? Se você tem algum inimigo ali, seja dessa vida, de vida anterior, e ele te dá essa possibilidade, né, de você saber que tem um inimigo ali e te dá as ferramentas, né, porque o Espiritismo ele vai sempre te colocar no caminho da reconciliação com os inimigos. É diferente quando você não conhece a doutrina, você pensa nessa coisa de tendo espíritos ali te perseguindo. A primeira coisa que você pensa é em se livrar, né, daquele inimigo, daquele espírito que está te fazendo mal.
E o fato de você conhecer o Espiritismo, ele já te ajuda porque ao invés de você simplesmente querer se livrar, você quer compreender, né? E acima de tudo, você quer deixar de ter um inimigo, né? E você quer que aquele espírito que você, se você porventura o fez mal, que ele te dê uma chance de você se redimir, de você ser perdoado. Essa é a grande vantagem, porque você acaba de uma vez por todas, não é, com um elo, né, de ódio que os une, porque nós sabemos, né, que não existe mais com um espírito, por mais bem que ele queira você, um espírito bom, ele não vai poder simplesmente chegar e afastar aquele mau espírito de você, você continuar, né, com as suas, com o seu comportamento que sobremaneira atiça, né, o ódio daquele irmão. E se você tem um bom comportamento, fica muito mais fácil, né, para um espírito que queira ajudar. Ele vai falar, olha, escuta, ele pode ter agido assim com você em outras vidas, mas ele já está refletindo melhor. Você não quer dar uma chance para ele, todos nós erramos, então fica muito mais fácil, né? Claro que você tem que ter um bom comportamento, né? Em resumo, o perigo não está no espiritismo em si mesmo, pois que este pode, ao contrário, servir-nos de governo e preservar-nos do risco que corremos incessantemente à revelia nossa. O perigo está na orgulhosa propensão de certos médiuns para, muito levianamente, se julgarem instrumentos exclusivos de espíritos superiores, e nessa espécie de fascinação que lhes não permite compreender as tolices de que são intérpretes. Então, muito interessante isso, né? Tem casos aí famosos de médiuns famosos, e tem um exemplo, uma vez o Divaldo, numa palestra, ele comentou que certa vez tinha um irmão ali que estava, né, o atormentando, e ele falava, poxa, mas chegou para Joana e falou, poxa, mas eu estou fazendo, né, estou cumprindo o meu papel, estou fazendo tudo certinho, por que, né, dessa inconveniência? Aí a Joana chegou e falou, por dois motivos. Primeiro, pela caridade que você pode fazer, né, de esclarecer esse irmão, e a outra finalidade é para você estar sempre, né, ali calibrando o teu orgulho, né, para que a soberba, né, não te cresça, porque nós somos ainda espíritos que estamos aqui estagiando, não conquistamos nada ainda em termos né, de pureza, e é muito comum, né, essa coisa, né, os bons espíritos, eles até deixam que é para dar uma liçãozinha, né, falar, olha, vamos baixar um pouco a bola aí, porque aquele irmãozinho ali, ele está se achando, né, que só recebem boas comunicações e fica julgando, né, os outros irmãozinhos ali que recebem comunicações assim esdrúxulas e se acha assim um rei da cocada preta. Então aquilo ali serve realmente de alerta, né, para esses irmãos. Eles estão trabalhando também o orgulho. É bom a gente ter sempre isso em mente, né, a possibilidade de você estar esclarecendo, você estar ajudando, né, de você estar exercendo sobre aquele irmão, ao invés de ele influenciá-lo, você exercer sobre ele uma influência salutar e modificá-lo, ao mesmo tempo que você está trabalhando ali o seu orgulho. Opa, peraí, né, não é bem assim, e está sempre com a guarda, né, alerta. Mesmo os que não são médiuns podem deixar-se apanhar. Façamos uma comparação. Um homem tem um inimigo secreto, a quem não conhece, e que contra ele espalha subrepticiamente, ou seja, fraudulentamente, a calúnia e tudo o que a mais negra maldade possa inventar. O infeliz vê a sua fortuna perder-se, afastarem-se seus amigos, perturbada a sua aventura íntima. Não podendo descobrir a mão que o fere, impossibilitado se acha de defender-se e sucumbe. Mas, um belo dia, esse inimigo oculto lhe escreve e se trai,
Não obstante todos os ardis de que se vale, eis descoberto o perseguidor do pobre homem, que desde então pode confundi-lo e se reabilitar. Tal o papel dos maus espíritos que o Espiritismo nos proporciona a possibilidade de conhecer e desmascarar. Então, longe de ser, né, um empecilho ou ser algo que vá atrair, o Espiritismo ele vem a ser justamente uma ferramenta de que você se utiliza justamente para precaver-se desse tipo de influência perniciosa. Item 245. As causas da obsessão variam de acordo com o caráter do espírito. É às vezes uma vingança que este toma de um indivíduo de quem guarda queixas da sua vida presente ou do tempo de outra existência. Muitas vezes, também, não há mais do que o desejo de fazer o mal. O espírito, como sofre, entende de fazer que os outros sofram. Encontra uma espécie de gozo em os atormentar, em os vexar, e a impaciência, que por isso a vítima demonstra, mais o exacerba, porque esse é o objetivo que colima, ao passo que a paciência o leva a cansar-se. Com o irritar-se e mostrar-se despeitado, o perseguido faz exatamente o que quer o seu perseguidor. Então, as causas, né, de uma obsessão, elas podem ser uma vingança ou o simples desejo de fazer o mal, né? Assim como na nossa vida, né, a gente vê pessoas que elas simplesmente fazem o mal por fazer, né? E aqui são pessoas que sofrem, assim como esses espíritos, né? E ele quer que os outros sofram também. Ele faz uma análise de você. Quem já não teve aí um vizinho, um colega de trabalho, né, tinha prazer em te perturbar, em complicar a tua vida, simplesmente porque você não tinha feito nada para ele, uma coisa assim do nada. E quando você examina a vida dessas pessoas, você vai ver, né? Essas pessoas têm uma vida muito infeliz. Então, elas acham que você também não pode ser. Então, é isso aí, né? Os espíritos somos quem? Somos nós, sem o corpo material. E, enfim, eles são ignorantes ainda e podem fazer realmente. Aí, olha só, o que ele fala aqui interessante é a impaciência, né? A gente não pode perder a paciência, né? Porque isso piora, né? Ele fica mais, é isso que ele quer, que você perca a paciência. Então a gente tem que rezar, né? A gente tem que estar sempre, perder a paciência, volta lá, reza, faz uma prece, respira, né? Porque irritar-se, se mostrar despeitado, faz exatamente o que o perseguidor deseja. Esses espíritos agem não raro por ódio e inveja do bem, né? Toda obra no bem vai ter complicações porque as trevas não querem, né? Não interessa as trevas à luz. Então, qualquer trabalhinho no bem que seja feito, só analisar aí, né, a vida dos luminares da Bíblia, enfim, que você vai ver, né, as dificuldades imensas ali das pessoas que queriam fazer algo de bom, né, vai sempre aparecer. Por quê? Porque não interessa as trevas, eles não querem, né? Daí eu lançar em suas vistas malfazejas sobre as pessoas mais honestas. Um deles se apegou como tinha, né? Eu não sabia, né? Mas é uma infecção fúngica da pele ou das unhas causada por dermatófitos, um tipo de fungo que se alimenta da queratina da pele, também conhecida como impinge. Essas perebinhas aqui, isso aqui quietinha, né? Então, um deles se apegou como tinha, né, como uma doença, né, a uma honrada família do nosso conhecimento, a qual, aliás, não teve a satisfação de enganar. Interrogado acerca do motivo por que se agarrara a pessoas distintas em vez de o fazer a homens maus como ele, respondeu: este não me causa inveja. Então ele estava ali porque ele invejava, né, aquelas pessoas boas, né? Outros são guiados por um sentimento de covardia que os induz a se aproveitarem da fraqueza moral de certos indivíduos, que eles sabem incapazes de lhes resistirem. Um destes últimos, que subjugava um rapaz de inteligência muito apoucada, interrogado sobre os motivos dessa escolha, respondeu:
tenho grandíssima necessidade de atormentar alguém. Uma pessoa criteriosa me repeliria. Ligo-me a um idiota, que nenhuma força me opõe. Então, para vocês verem, né? Então, como que é, né? O mundo espiritual é um reflexo, né? Daqui. Assim como tem pessoas aqui que fazem isso, não é do nada, e você vê pessoas prejudicando criaturas, coitadas, que não podem nem se defender. No plano espiritual é a mesma coisa, né? Isso aí não muda. Bom, 246. Há espíritos obsessores sem maldade, que alguma coisa mesmo denotam de bom, mas dominados pelo orgulho do falso saber. Têm suas ideias, seus sistemas sobre as ciências, a economia social, a moral, a religião, a filosofia, entendem de tudo, né? E querem fazer que as suas opiniões prevaleçam. Para esse efeito, procuram médios bastante crédulos para os aceitar de olhos fechados, e que eles fascinam, a fim de os impedir de discernirem o verdadeiro do falso. São os mais perigosos, porque os sofismas nada lhes custam e podem tornar cridas as mais ridículas utopias. Então são os pseudo-sábios, né? E um caso de fascinação que eu me lembro, né, perfeitamente, foi numa outra casa, no lar de Frei Luís, e que nós fazíamos um trabalho lá de aula de informática, né, um grupo de amigos, de colegas de trabalho, montaram uma sala, né, de informática lá no lar de Frei Luís para dar aulas para os internos lá. Eu fui chamado, né, a participar também desse projeto, e tinha uma gerente, né, de informática, era uma pessoa que tinha uma grande influência lá na empresa, e entrou nesse projeto, se interessou lá acabou se interessando pelo espiritismo, começou a fazer os cursos lá, mas essa pessoa, ela era médium, né? Ela tinha uma coisa interessante que ela falava pra gente, que ela tinha um Espírito Santo de orelha, que ela escutava, né, uma pessoa ali falando com ela, aí de vez em quando dava algumas dicas para ela, e, enfim, ela acabou aí sendo cooptada, né, nesse meio tempo, por uma pessoa também que fazia os cursos ali, para ir para o esoterismo, para sair dali e fazer um outro curso. Enfim, essa irmãzinha acabou, né, o mentor dela, né, acabou, né, dando seu aval para isso, e, enfim, ela seguiu outro rumo, né? Foi para esse lado aí do esotérico. E o que acontece é que esse mentor dela, ele começou a dar pitacos também no seu trabalho, né? Ela era líder, né, em um projeto grande lá de informática, e ele, dava conselhos para ela de como ela deveria conduzir aquele projeto, enfim. Né? Não sei se com boa intenção ou má intenção, o fato é que essa pessoa acabou sendo mandada embora, né? Porque foi um fracasso, né? O projeto lá, enfim, aconteceram algumas coisas lá, e depois nós ficamos sabendo que essa pessoa realmente ela foi para esse lado aí cada vez mais, né, se aprofundando nesse lado, já estava dando consultas e cobrando, né? Foi a última notícia que eu tenho, mas isso aconteceu há muito tempo, nunca mais eu tive notícia dessa pessoa. Mas é o perigo, né? Uma das coisas que eu me lembro que um dos argumentos que ele usou para afastá-la dali foi que tinham pessoas que precisavam fazer caridade, né? E tinham pessoas que já tinham passado por isso. Então ela estava no outro estágio, ela estava no outro patamar. Então essa coisa da caridade já não era mais com ela tinha que ir para um outro lado, para um lado assim enfim, de outros conhecimentos, né, vamos assim dizer, e, enfim, ela aceitou esse conselho. Bom,
Como conhece o prestígio dos grandes nomes, não escrupulizam em se adornarem com um daqueles diante dos quais todos se inclinam, e não recuam sequer ante o sacrilégio de se dizerem Jesus, a Virgem Maria ou um santo venerado. Procuram deslumbrar por meio de uma linguagem empolada, mais pretensiosa do que profunda, eriçada de termos técnicos e recheada das retumbantes palavras de caridade moral. Cuidadosamente evitarão dar um mau conselho, porque bem sabem que seriam repelidos. Daí vem que os que são por eles enganados defendem dizendo: bem vendes que nada dizem de mal. A moral, porém, para esses espíritos é simples passaporte, é o que menos os preocupa. O que querem, acima de tudo, é impor suas ideias, por mais disparatadas que sejam. Então, muito perigoso, tem que ter muito critério, porque realmente eles podem, né, acabar aí desviando, né, do caminho correto. Muito perigoso isso. 247. Os espíritos dados a sistemas são geralmente escrivinhadores, pelo que buscam os médiuns que escrevem com facilidade e dos quais tratam de fazer instrumentos dóceis e, sobretudo, entusiastas, fascinando-os. São quase sempre verbosos, muito prolixos, procurando compensar a qualidade pela quantidade. Comprazem-se em ditar aos seus intérpretes volumosos escritos indigestos e frequentemente pouco inteligíveis, que felizmente têm por antídoto a impossibilidade material de serem lidos pelas massas. Então, essas comunicações, né, cheias de termos científicos, complexas, né, técnicas, mas que não dizem realmente coisa nenhuma, uma grande vantagem é que as massas, né, pela própria dificuldade em assimilar esse tipo de leitura, não vai ter aí sequência, né, porque não vão interessar. Se já, né, os mentores, né, bons espíritos que conseguem escrever coisas boas, coisas certas, já é difícil, imagina uma baboseira aí ditada por espíritos pseudo-sábios, né? Os espíritos verdadeiramente superiores são sóbrios de palavras, dizem muita coisa em poucas frases. Segue-se que aquela fecundidade prodigiosa deve sempre ser suspeita. Então, você viu um texto muito rebuscado, muito cheio de floreios. Pode ser que não, mas pode ser que sim. Né? Então, critério, tem que ter critério. Né? Tudo tem que ter critério e uma mensagem, a responsabilidade, né, de se passar adiante. Né? Uma mensagem dada pelo plano espiritual, ela é muito grande. Né? E nós vamos ver aqui mais adiante. Nunca será demais toda a circunspecção quando se trate de publicar semelhantes escritos. As utopias e as excentricidades que neles por vezes abundam e chocam o bom senso produzem lamentável impressão nas pessoas ainda noviças na doutrina, dando-lhes uma ideia falsa do espiritismo, sem mesmo se levar em conta que são armas de que se servem seus inimigos para ridiculizá-lo. Então, muitas vezes, a falta de conhecimento, né, de irmãos que estejam começando na doutrina, ele é até usado, né, é muito comum, né, os irmãos que estão começando a psicografar receberem, né, escritos e, nossa, já achar que aquilo ali foi um Einstein, né, um espírito do Einstein, ou de um venerando aí, né? Aqui no caso a gente está falando de espírito de sistemas, né? São os sábios que querem aí colocar as suas ideias, né, acima de tudo. Então tem que tomar cuidado, porque pode estar sendo instrumentos, né? Justamente ali por trás pode ter algo muito maior, né? A ideia é justamente afastar, né, denegrir, colocar em dúvida, né, a doutrina espírita. Então a responsabilidade é muito grande. Né? Entre tais publicações, algumas há que,
sem serem mais e sem provirem de uma obsessão, podem considerar-se imprudentes, intempestivas ou desazadas. Então, uma boa mensagem, um bom espírito, ele nunca vai dar uma mensagem que possa chocar, ferir, não é? Alguém, então a gente tem que tomar cuidado com previsões, né? Também com revelações, né? Porque um bom espírito ele não se presta a isso, né? Então, aqui o meu mentor está dizendo que para fulaninho tomar muito cuidado, tá? Porque tem um fulaninho lá no trabalho dele que está prejudicando ele. Tem que tomar muito cuidado com isso, né? Aquela mensagem é uma mensagem que ela está querendo te fazer um bem, né? É um bom espírito que ele vai se prestar esse papel, né? De fazer uma revelação dessa. Os bons espíritos não fazem isso. Vai falar, olha, você, como qualquer ser humano, você traz aí no teu currículo alguns inimigos, então você tem que estar sempre na guarda, né? Então as pessoas, esses irmãos vão procurar te prejudicar, mas você se mantenha no bem, fazendo o bem, né? Não vai falar que no teu trabalho tem um fulaninho, cuidado com o seu marido, né? Porque tem uma loira lá no trabalho dele que está, né? Então um bom espírito jamais vai dar esse tipo de comunicação, ou então você recebe uma comunicação toda empolada, cheia de floreio, de termos técnicos, né? Tipo o Dorico Paraguaçu, né? Que inventava palavras e que as coisas não faziam nexo, né? Você tem que desconfiar, né? Como ele falou, né? Fecundidade prodigiosa deve ser sempre suspeita, né? Então, coisas muito rebuscadas, muito elaboradas, tem que, né, um espírito superior ele é direto, ele vai ali, ele usa poucas palavras, né, para comunicar algo, né? Nunca para, enfim, revelações, esse tipo de coisa, ou falar que não, olha, os espíritas, eles tem espíritas, né, que eles são espíritas de caridade, agora tem outros que são os escolhidos para certas revelações. A gente tem que ter muito cuidado, porque foi nisso aí que embarcou aquela nossa amiga lá, né? Foi isso que falaram para ela, né? Que ela era uma qualidade, né? Ela estava um patamar acima, né? Outro patamar. E foi nisso aí que ela se complicou. 248. Acontece muito frequentemente que um médium só se pode comunicar com um único espírito, que a ele se liga e responde pelos que são chamados por seu intermédio. Nem sempre há nisso uma obsessão, porquanto o fato pode derivar da falta de maleabilidade do médium, de uma afinidade especial sua com tal ou tal espírito. Então, o fato de um médium só receber comunicações do espírito não necessariamente significa que ele esteja sendo obsediado, que pode realmente ser um problema de afinidade, de dificuldade daquele médium de se adaptar a outros espíritos. Somente a obsessão propriamente dita, quando o espírito se impõe e afasta intencionalmente os outros, o que jamais é obra de um espírito bom, né? Geralmente, o espírito que se apodera do médium, tendo em vista dominá-lo, não suporta o exame crítico das suas comunicações. Quando vê que não são aceitas, que as discutem, não se retira, mas inspira ao médium um pensamento de se insular, chegando mesmo, não raro, a ordená-lo. Então, tem que tomar cuidado com isso, né? Enfim, a pessoa que tem, né, essa facilidade de receber comunicações, ela tem que ter muito critério, né? Todo médico que se melindra com a crítica das comunicações que obtém faz-se eco do espírito que o domina. Então, não pode existir esse melindre, né? Então, tem que ser uma coisa bem estudada, bem mostrar, né, para outras pessoas, porque a gente pode estar sob realmente o fascínio, né? Mostrar para outras pessoas, escutar, né? É muito perigoso isso.
Espírito esse que não pode ser bom, desde que lhe inspira um pensamento ilógico, qual o de se recusar ao exame. Então, se ele está inspirando essa pessoa a não dar ouvidos, ele não pode ser um espírito bom. O insulamento do médium é sempre coisa deplorável para ele, porque fica sem uma verificação das comunicações que recebe. Não somente deve buscar a opinião de terceiros para esclarecer-se, como também necessário lhe é estudar todos os gêneros de comunicações, a fim de as comparar, restringindo-se às que lhes são transmitidas, expõe-se a se iludir sobre o valor destas, sem considerar que não lhe é dado tudo saber e que elas giram quase sempre dentro do mesmo círculo. E aí ele faz uma referência ao item 192, que nós já vimos lá atrás, médios exclusivos, mas que eu trouxe aqui só para recordação. Médios exclusivos, aqueles pelos quais se manifesta de preferência um espírito, até com exclusão de todos os demais, o qual responde pelos outros que são chamados. Isto resulta sempre de falta de maleabilidade. Quando o espírito é bom, pode ligar-se ao médium por simpatia ou com um intento louvável. Quando mal, é sempre objetivando pôr o médium na sua dependência. É mais um defeito do que uma qualidade e muito próximo da obsessão. Então é isso, meus irmãos. O estudo de hoje, que nos coube. Que a luz, a paz e o amor de Jesus permaneçam em nossos corações. Graças a Deus, graças a Jesus.